Olá para você que acompanha aqui o Radar Amazônico, seguidor, seguidora. Na programação de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto aí que tem tido repercussão, né, e tem sido até polêmico também nos bastidores aí, né, do serviço público e nos nossos estúdios do Radar. Hoje nós recebemos aqui Nonato Ferreira, que é o presidente do Sindifazem, né, que é o Sindicato dos Fazendários, Fazendários, Auxiliares, Técnicos, Fazendários aí, né, do Amazonas, para falar sobre a iniciativa do Executivo Municipal, da Prefeitura de Manaus, de fazer a reforma municipal da Previdência para adaptar o regimento municipal ao regimento federal. Seja muito bem-vindo, Nonato. Ok, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. A gente está vindo aqui atendendo um convite, né, e ao mesmo tempo eu agradeço a nossa participação para poder esclarecer um pouco melhor a população sobre esse assunto que é muito polêmico e é muito sensível. Agora, esta reforma, apesar da gente entender que ela é necessária, porque a expectativa de vida aumentou muito ultimamente, né? Antigamente se falava acho que as pessoas viviam até 60 anos, 62. Hoje, facilmente, você encontra pessoas com acima de 95, 100 anos. Né? Na minha família, pelo menos, tem umas 4 pessoas de 96 anos. Graças a Deus e para o nosso bem, a gente tem uma expectativa de vida maior. Mas isso tem que ter um suporte dos institutos de previdência para poder garantir essas pessoas. É realmente necessário, sim. Agora, nós discordamos da forma como foi feita. Foi muito abrupta, foi uma coisa também que eu quero deixar a garantia da dúvida, de que não deu tempo, porque nós fomos avisados muito em cima. O meu sindicato não foi convidado, eu já soube disso na sexta-feira. Enfim, poucos sindicatos participaram quem esteve lá. Na audiência pública da Câmara, né? Isso, na audiência pública da Câmara. Mas, sinceramente, eu não vejo aquilo como uma audiência pública. A gente foi lá ouvir o que a presidente do Manausprev tinha informado, que já estava tudo feito. Tanto que a gente, quando terminou, ficou como estava. Agora nós vamos nos movimentar, claro, de procurar um entendimento melhor com a administração e com o próprio Manausprev, como representantes de classe, que hoje em dia os sindicatos eles têm um aspecto diferente de antigamente. Antigamente era aquele sindicato que ia para porrada, que fazia barricada. Hoje não, hoje é negociação. Então nós precisamos nos aproximar do executivo e também do Manausprev para expor nossas ideias. Entendeu? Então não é o que eles colocaram ali, dentro da visão deles está perfeito, mas para a gente não está. Eu não vou ser afetado, a maior parte das pessoas da minha geração não serão afetados. Mas os colegas que entraram no concurso de 1996, vou dar um exemplo real de uma colega que falta 1 ano e meio para se aposentar. Então, como tem essa questão da soma da idade com o tempo de contribuição, falta 1 ano e meio para ela se aposentar. Ela vai trabalhar mais 5 anos, se passar essa lei. Então, nós precisamos contornar isso. Eu entendi a mensagem da senhora presidente, diretora-presidente do Manausprev, que estão prevendo o futuro, que no futuro as pessoas não fiquem sem receber no atraso seu salário. A gente sabe da necessidade da reforma, mas queremos um tempo maior para poder discutir o assunto. Nós queremos que sejam feitas realmente audiências públicas. A gente sabe que o prefeito tem a maioria na Câmara, então é muito fácil aprovar qualquer coisa. Justamente falando isso sobre a audiência, né, sobre esse tema, a gente viu, quem acompanhou ali a transmissão da Câmara Municipal de Manaus, como ele bem disse, apenas a presidente da Manausprev esteve com a palavra, né, após ser apresentada ali pelo vereador Gilmar Nascimento, de base do prefeito Davi Almeida. Também. Ele apresentou os presentes e após isso ela teve a posse da palavra, falou quais seriam ali as normas do regimento atual e não teve espaço para o contraditório, não teve espaço ali para expor o que seriam possíveis pontos negativos, o que seriam possíveis pontos positivos. E esse espaço que a gente vai ter aqui no Radar hoje, inclusive nós separamos alguns pontos, né, que nós vamos falar aqui com você, vamos discutir a respeito disso, incluindo essas regras aí,
idade mínima, salário, aposentadoria, pensão por morte, entre outros assuntos que a gente vai falar. O primeiro deles seria sobre a aposentadoria sem a idade mínima tão rígida. Havia uma idade mínima, só que não era tão inflexível quanto esse novo regimento. Eu gostaria que você explicasse assim de forma ali mais simples, porque é um assunto complexo, e aí para algumas pessoas entenderem da melhor maneira possível como que se dava esse regimento anterior, de idade mínima e a integralidade do salário, dos proventos. Hoje nós estamos aposentando no regime que não é tão rígida a questão da idade, porque é uma somatória da contribuição mais a idade e você tem que atingir um índice. Então você precisa contribuir 35 anos e ter 60 de idade. Somando os dois dá 95. Porém, a cada ano que eu contribuir acima dos 35, diminui um na idade. No meu caso, eu me aposentaria com 58 anos. E alguns colegas até mais cedo. Mas eu preferi trabalhar e aposentei só o ano passado com 40 anos de serviço. E hoje nós nos aposentamos com o que a gente chama de paridade. A paridade é você aposenta com o salário integral do momento. Você perde função gratificada e qualquer tipo de gratificação que seja temporária. Mas o vencimento e a produtividade fazendária, ela vem integral. E já não tem no novo regimento, O que já não tem no novo regimento. As pessoas que entraram no último concurso já entram num sistema semelhante a esse que está sendo proposto. Então tem que pagar o pedágio, tem que fazer previdência privada para poder complementar. Só que hoje não está respeitando o direito adquirido das pessoas que entraram no concurso de 96. Porque falta um ano e meio para se aposentar no máximo, e vão ter que trabalhar mais 5 anos. Aí é prejuízo para ele. Aí é prejuízo para ele. Isso não é justo, porque contribuiu o necessário. O Manaus Preve contratou uma empresa privada que fez um levantamento, inclusive quem esteve na Câmara lá, a diretora-presidente apresentou alguns quadros com uns números e tal, e a gente olhou aquilo ali, é isso aqui, é tanto disso, tanto daquilo, mas nós não sabemos como aquilo foi feito. E um colega, também representante sindical, perguntou se ela poderia abrir para a gente as planilhas. E ela falou que não, porque tinha algumas coisas muito sensíveis. Então, eu não entendo, porque é serviço público. E tudo tem que ser público. E na audiência pública era para ter sido discutido isso, que não houve. E foi uma coisa que deixou a gente muito preocupado, porque tentou-se dizer lá na Câmara que havia uma participação dos servidores através do Conselho Municipal, mas na verdade não há. O Conselho é pequeno, as pessoas a gente nem conhece quem é que está lá. Eu, por acaso, quando falou o nome, eu conheço uma pessoa que eu gosto muito e tenho o maior respeito, que eu sei que está lá e sei que é uma pessoa extremamente honesta e tal, mas não é transmitido na íntegra para a gente o que realmente está acontecendo, entendeu? Vamos passar para o próximo tema aí, que seria a alíquota padrão de 11% e a de 14% no atual regimento. Aí você tinha comentado comigo anteriormente sobre a alíquota de 14% já estar vigente, né? Dessas é a única que já... Hoje a gente já paga os 14%, aí existe mais o recolhimento patronal, que a prefeitura também tem que pagar a sua parte. Eu não me vem na memória aqui, eu não sei direito quanto é, então eu não vou chutar. E o restante vem do fundo previdenciário, que é feito o aporte pelo executivo. Com questão alíquota, até nós aposentados também pagamos. A gente aposenta e continua contribuindo com a Previdência. Existem estudos que indicam que para cada servidor em exercício é preciso 2,6 servidores, ou seja, 3 servidores na ativa para garantir a aposentadoria de um. E assim, a gente tem uma deficiência grande porque
Hoje a CEMEF tem menos servidor do que tinha antes. Por exemplo, nós éramos 65 técnicos dentro da área fazendária. Hoje nós acredito que somos no máximo 38. Então, quase a metade, né? Isso preocupa do nosso carro cair em extinção e a gente ter problema no futuro para receber. Entendeu? Então, essa mudança que vai fazer a Previdência arrecadar mais e ter mais recursos, até que garante o nosso salário. Em resumo, isso aqui para quem está na ativa, os 11% é melhor. Eles são melhores ele você pagar 11%. Com certeza. Já para quem já aposentou, é melhor que quem está na ativa contribua com 14% para poder continuar ali liquidando o valor, né, dos seus vencimentos. Em resumo, é basicamente isso. É exatamente isso. Vocês visam entrar com alguma ação judicial para brecar essa medida, para paralisar? Ou a discussão é parar com todos os responsáveis, com todo mundo que está envolvido, para que haja uma discussão melhor, para que haja um debate melhor, para poder encontrar as diretrizes e as mudanças necessárias? É só o break, é essa ação mais extrema, ou tem uma situação mais flexível? O que é que os sindicatos conversam entre si em relação a isso? Eu acredito que não é o momento de ação judicial. Primeiro, a lei ainda não foi votada. A lei vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e certamente vai passar. Só que antes da lei da Previdência entrar em vigor, tem que fazer uma alteração na LOMAN. É porque é a LOMAN que dita a idade da aposentadoria. Sim. Então, a nossa preocupação é, depois que alterar na LOMAN, nós teremos dificuldade de reverter. Então, por isso que nós estamos insistindo em uma audiência pública real com o Manausprev e as representações de classe, e depois o Manausprev, as representações e os vereadores. A gente não pode aceitar o pacotão que veio fechado da Manausprev. A gente tem que debater e não tivemos tempo para isso. Então, o que nós pedimos, todos os sindicatos, isso é fato, é que o projeto seja devolvido para o Manausprev, o presidente da Câmara, o representante do prefeito podem devolver para o Manausprev, e aí a gente fazer audiência com as categorias. Cabe ressaltar também que essa situação, a gente está aqui entrevistando o presidente do Sindifazem, mas não é a única categoria que acaba sendo afetada, né, por toda essa situação. São inúmeras categorias de servidores municipais. Como ele bem citou aqui, a gente tem o Sintean, que é os trabalhadores da educação do Amazonas, temos a Aspron Sindical, temos a Sindiguarda, Sindifazem, A FIM Sindical, Sindifísio também, temos vários sindicatos, várias categorias que acabam sendo afetadas aí com essas alterações no regimento municipal de previdência. E aí, desde já, eu agradeço a sua presença aqui no Radar Amazônico. Eu que agradeço o espaço. Não, perfeito, o espaço está sempre aberto. A gente tem uma matéria, inclusive, gente, no nosso site, né? Você pode acessar radaramazônico.com.br e ver uma matéria completa que a gente tem sobre essas informações desse novo regimento, dessa mudança. Temos essa entrevista agora e teremos um outro material com outros também presidentes aí de sindicatos, onde a gente vai estar abordando o tema, né, sob a ótica de cada um deles. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa entrevista aqui no Radar Amazônico. O que o povo quer ver e muitos querem esconder.